Você já parou para pensar em como, a cada instante, você está sendo observado e protegido de maneiras que jamais imaginaria? Talvez isso soe estranho, mas a verdade é que existem forças agindo a seu favor, mesmo quando você não percebe. No corre-corre da vida, entre desafios e tentações, Deus está constantemente vigiando seus passos, como um guardião invisível, pronto para intervir quando necessário. E acredite, essas intervenções divinas são mais comuns do que você imagina, guiando suas decisões e protegendo você de perigos que nem sabia que existiam. Mas, por que isso é tão importante? Porque viver ciente dessa vigilância e proteção muda tudo. Muda a forma como você enfrenta os desafios do mundo, fortalece sua fé e renova sua esperança na salvação que Jesus Cristo oferece. Saber que você não está sozinho, que anjos celestiais estão ao seu lado, guardando cada movimento seu, traz uma paz que só pode vir do céu. E mais, essas cercas de proteção que Deus coloca ao seu redor, mantém você seguro, longe das influências malignas, e alinhado com a verdade da palavra de Deus. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesses mistérios da fé, explorando passagens bíblicas poderosas que revelam a extensão dessa vigilância divina. Prepare-se para descobrir como Deus, em sua infinita sabedoria e amor, está sempre atento, cuidando de cada detalhe da sua vida. E o mais surpreendente? Muitas dessas intervenções são tão sutis que passam despercebidas, mas são fundamentais para a sua caminhada rumo à vida eterna. Fique comigo até o final e você verá como esses princípios podem transformar sua vida e trazer a paz que tanto procura. A presença de Deus em nossas vidas é constante e inabalável, mesmo que nem sempre a percebamos de forma clara. Imagine um pai zeloso, sempre observando os passos de seu filho, pronto para intervir ao menor sinal de perigo. Assim é Deus conosco. Ele está atento a cada detalhe, nos protegendo de armadilhas que nem sequer sabemos que existem. É como se vivêssemos sob um guarda-chuva invisível, que nos resguarda das tempestades do mundo. No mundo espiritual, essa vigilância divina se manifesta de maneiras surpreendentes. Há momentos em que, sem saber como, escapamos de situações perigosas. Aquele atraso inesperado que nos impede de cruzar o caminho com um acidente, ou aquela decisão que tomamos, quase por instinto, que nos livra de um problema maior. Tudo isso é resultado da constante proteção de Deus, guiando-nos pelo caminho certo, mesmo quando não entendemos o porquê. Deus, em sua infinita sabedoria, conhece os desafios que enfrentamos diariamente. Ele sabe das tentações que rondam nossa fé e das dificuldades que surgem em nossa caminhada espiritual. É por isso que Ele está sempre presente, como um sentinela atento, protegendo-nos não apenas no plano físico, mas, principalmente, no espiritual. Quando a nossa fé está abalada, é Ele quem nos fortalece e nos mantém firmes na esperança da vida eterna. Muitas vezes, essa vigilância passa despercebida por nós, pois estamos tão envolvidos com as preocupações do dia a dia que nos esquecemos de olhar para cima e agradecer por mais um dia de paz e segurança. Mas, assim como um pai não deixa de amar e proteger seu filho, mesmo quando este não percebe, Deus não deixa de nos cuidar. Ele é o protetor incansável, sempre pronto para nos guiar através das adversidades da vida, desde que estejamos dispostos a seguir sua palavra. Um exemplo prático disso é a importância da oração. Quando oramos, fortalecemos nossa conexão com Deus, e isso nos mantém em sintonia com a sua vigilância. Pense na oração como uma linha direta de comunicação com o céu. É por meio dela que expressamos nossa fé, pedimos por proteção e recebemos a paz que só Deus pode dar. A oração nos lembra que não estamos sozinhos nesta jornada, ao contrário, estamos sempre acompanhados pela graça divina. A vigilância de Deus é uma certeza que traz paz ao coração daqueles que confiam nele. Sabemos que, mesmo nos momentos mais difíceis, quando tudo parece desmoronar, Ele está lá, ao nosso lado, nos segurando pela mão e nos guiando para um lugar de segurança. É essa confiança que nos dá a força para seguir em frente, sabendo que a salvação nos espera no final do caminho. Essa vigilância também se estende àqueles ao nosso redor. Deus usa as pessoas em nossas vidas como instrumentos de sua proteção. Muitas vezes, um conselho sábio de um amigo, uma palavra de encorajamento ou até mesmo uma crítica construtiva podem ser a forma como Deus está nos guardando e nos guiando. Por isso,
é importante estar atento aos sinais que ele nos envia através dos outros. Ao refletirmos sobre a vigilância constante de Deus, somos convidados a renovar nossa fé e confiança nele. Saber que estamos sob sua proteção nos dá a coragem para enfrentar os desafios do mundo, sabendo que ele nunca nos abandona. E assim, com o coração cheio de esperança e a mente focada na palavra de Deus, seguimos em nossa jornada, confiantes de que o reino de Deus nos espera, guiados por sua verdade e paz. A Bíblia, mais do que um livro sagrado, é um guia para a vida diária, repleto de passagens que oferecem conforto, orientação e, sobretudo, esperança. Cada versículo tem o poder de transformar uma situação de desespero em um momento de fé renovada. Um exemplo disso é o Salmo 121, que nos lembra que nosso socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Quando nos deparamos com desafios que parecem insuperáveis, essas palavras nos dão a força necessária para continuar, confiando que Deus está sempre presente, vigilante sobre nossas vidas. Outro exemplo poderoso é encontrado em Mateus 10h30, onde Jesus Cristo nos assegura que até os cabelos de nossas cabeças estão contados. Essa passagem nos ensina sobre a atenção minuciosa que Deus dedica a cada um de nós. Não há detalhe de nossa vida que passe despercebido por Ele. Saber disso nos traz uma paz indescritível, pois entendemos que estamos sob o cuidado de alguém que nos conhece intimamente e se preocupa com cada aspecto de nossa existência. Essas passagens bíblicas são verdadeiras âncoras para a alma em tempos de tempestade. Quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, a palavra de Deus é o que nos mantém firmes. Não importa o quão grande seja o problema que enfrentamos, sempre haverá um versículo que ressoe em nosso coração, lembrando-nos de que Deus é maior do que qualquer adversidade. A Bíblia, portanto, não é apenas um registro histórico, mas uma fonte viva de inspiração e poder, que nos sustenta a cada passo de nossa jornada. É interessante observar como essas passagens, apesar de terem sido escritas há milhares de anos, continuam tão relevantes e impactantes nos dias de hoje. Elas são atemporais, porque a verdade que carregam é imutável. Por isso, é essencial que façamos da leitura bíblica um hábito constante. Assim como o corpo precisa de alimento para se manter forte, a alma precisa da palavra de Deus para se renovar e encontrar a força necessária para superar os desafios do mundo. Na prática, isso significa reservar um tempo diário para meditar nas Escrituras. Não precisa ser uma leitura extensa, o importante é que seja feita com o coração aberto e receptivo à voz do Espírito Santo. Ao fazer isso, permitimos que Deus fale conosco, guiando-nos e fortalecendo nossa fé. Muitas vezes, é em um simples versículo que encontramos a resposta para questões complexas ou a paz para uma mente atribulada. Além disso, essas passagens bíblicas são instrumentos poderosos na nossa oração. Quando oramos com base na palavra de Deus, estamos declarando suas promessas sobre nossas vidas. É como se estivéssemos reafirmando nossa confiança em sua fidelidade, lembrando-o, e a nós mesmos, de que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Essa prática não só fortalece nossa fé, mas também nos aproxima ainda mais de Deus, criando um elo profundo e indestrutível. A Bíblia também nos ensina que essas palavras não são apenas para nós, mas devem ser compartilhadas com os outros. Ao compartilhar uma passagem que nos tocou com alguém que está passando por um momento difícil, estamos levando a luz de Deus para essa pessoa. É como estender uma mão amiga em meio à escuridão, mostrando que há uma saída, que há esperança. Por isso, não devemos guardar para nós o poder dessas palavras, mas distribuí-las generosamente, como sementes de fé e esperança. Refletir sobre essas passagens bíblicas poderosas nos coloca em um estado de gratidão e reverência. Elas nos lembram do imenso amor de Deus por nós e do privilégio que temos de ter acesso à sua palavra. Ao internalizá-las e vivê-las, nos aproximamos mais do reino de Deus e experimentamos a paz que só Ele pode oferecer. E assim, continuamos nossa jornada, guiados pela luz da verdade que emana das Escrituras. As intervenções divinas são como toques sutis de Deus em nossa vida, momentos em que Ele, de forma misteriosa e amorosa, guia nossos passos para longe do perigo ou nos coloca na direção certa. Imagine-se em uma situação difícil, onde todas as opções parecem levar ao fracasso, mas, de repente, uma solução inesperada aparece. Esse tipo de experiência, muitas vezes vista como coincidência,
é na verdade a mão de Deus nos guiando. Ele intervém nos momentos mais críticos, mostrando que está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Essas intervenções nem sempre são grandiosas ou espetaculares, muitas vezes, elas acontecem de maneira tão discreta que mal percebemos. Pode ser aquela sensação inexplicável de que devemos mudar nossos planos ou um impulso repentino de ligar para alguém que não falamos há tempos, apenas para descobrir que essa pessoa precisava desesperadamente de ajuda. Esses momentos são lembretes de que Deus está presente em nossas vidas, cuidando de cada detalhe, mesmo quando não entendemos os porquês. Um exemplo prático dessas intervenções divinas é quando evitamos um acidente por poucos segundos, ou quando encontramos a solução para um problema que parecia insolúvel. Pode ser algo simples, como encontrar exatamente o que precisamos em uma loja, ou algo mais profundo, como tomar uma decisão que muda o curso de nossa vida para melhor. Em todos esses casos, é a mão de Deus que nos guia, mostrando que Ele está sempre atento às nossas necessidades, grandes ou pequenas. Essas experiências inexplicáveis reforçam nossa fé e nos fazem reconhecer que estamos sob a vigilância constante de Deus. Quando paramos para refletir sobre esses momentos, percebemos que eles não são fruto do acaso, mas sim de um plano divino maior, que muitas vezes não conseguimos compreender completamente. Essas intervenções são como sinais de que Deus está cuidando de nós, nos protegendo dos perigos do mundo e nos guiando em direção ao reino de Deus. Ao vivermos essas experiências, somos convidados a aumentar nossa confiança em Deus e a entregar nossas vidas em Suas mãos. Saber que Ele está intervindo em nosso favor nos dá a paz necessária para enfrentar os desafios diários com coragem e esperança. Isso nos lembra que, independentemente das circunstâncias, nunca estamos sozinhos, o Espírito Santo está sempre ao nosso lado, nos guiando, confortando e fortalecendo em nossa caminhada. Além disso, essas intervenções nos ensinam a importância de estarmos atentos aos sinais de Deus em nossa vida. Muitas vezes, Ele fala conosco de maneiras que não esperamos, usando pessoas, situações ou até mesmo pensamentos que surgem em nossa mente. Estar aberto a esses sinais é fundamental para reconhecer a direção que Ele deseja que sigamos. Assim, podemos viver em sintonia com a Sua vontade, experimentando a paz e a segurança que vem de saber que estamos no caminho certo. As intervenções divinas também nos desafiam a compartilhar nossas experiências com os outros. Quando testemunhamos como Deus interveio em nossas vidas, fortalecemos a fé daqueles ao nosso redor e espalhamos a esperança que só Ele pode oferecer. Compartilhar essas histórias é uma forma de glorificar a Deus e de mostrar ao mundo que Ele está vivo e ativo em nossas vidas, cuidando de nós em cada passo do caminho. Refletir sobre as intervenções divinas nos ajuda a reconhecer que nossa vida não é governada pelo acaso, mas por um Deus amoroso que se importa profundamente conosco. Ele está sempre trabalhando em nosso favor, mesmo nos momentos em que não percebemos. E assim, seguimos nossa jornada, confiantes de que, com Deus ao nosso lado, estamos seguros, guiados por Sua sabedoria e sustentados por Sua graça. Os anjos são uma manifestação tangível do amor e cuidado de Deus, enviados para nos proteger e guiar em nossa jornada pela vida. Muitas vezes, esses seres espirituais agem em nosso favor de maneira invisível, como guardiões silenciosos que nos livram de perigos e nos direcionam para o caminho certo. Imagine um exército celestial, sempre pronto para intervir em nossa defesa, nos resguardando das armadilhas do mundo e nos mantendo firmes na fé. Esse é o papel dos anjos em nossa vida, operando sob a direção de Deus. A Bíblia está repleta de referências a esses guardiões celestiais. No Salmo 91:11, por exemplo, somos lembrados de que Deus dará ordens aos seus anjos para que nos protejam em todos os nossos caminhos. Essa promessa é uma fonte de grande conforto para os crentes, pois reforça a ideia de que não estamos sozinhos na luta contra as forças do mal. Os anjos estão constantemente ao nosso redor, vigilantes, prontos para nos assistir sempre que necessário. Saber disso nos traz uma paz que só o reino de Deus pode oferecer. Um exemplo prático de como os anjos atuam em nossas vidas pode ser visto em momentos de perigo iminente, quando sentimos uma força inexplicável nos guiando para longe do perigo. Pode ser um acidente evitado por uma fração de segundo ou uma sensação de que precisamos mudar de rota para evitar um problema maior. Esses eventos,
que muitas vezes não conseguimos explicar, são manifestações da presença protetora dos anjos, que trabalham incansavelmente para cumprir as ordens de Deus. Os anjos também desempenham um papel fundamental no fortalecimento de nossa fé. Eles são mensageiros de Deus, trazendo palavras de encorajamento, conforto e, às vezes, advertência. Quando enfrentamos momentos de dúvida ou desespero, é reconfortante saber que os anjos estão ao nosso lado, nos guiando de volta à luz da palavra de Deus. Eles são como faróis em meio à escuridão, nos mostrando o caminho de volta ao Pai e nos ajudando a permanecer firmes em nossa caminhada espiritual. Além de sua função protetora, os anjos também são agentes de cura e restauração. Em várias passagens bíblicas, vemos os anjos ministrando aos necessitados, trazendo alívio para os enfermos e fortalecendo os fracos. Essa atuação não se limitou aos tempos bíblicos. Até hoje, os anjos continuam a cumprir essa missão, muitas vezes de maneira sutil e silenciosa, mas sempre poderosa. Saber que temos esses aliados celestiais ao nosso lado nos dá a confiança necessária para enfrentar qualquer desafio com a certeza de que a salvação está ao nosso alcance. Os anjos, embora invisíveis, deixam marcas visíveis em nossa vida. Eles nos ajudam a vencer tentações, nos protegem de perigos e nos conduzem ao arrependimento e à reconciliação com Deus. Esses guardiões celestiais estão sempre prontos para intervir em nosso favor, seja nos momentos de maior necessidade ou nas pequenas decisões do dia a dia. Por isso, é importante que estejamos sempre em oração, pedindo a Deus que envie seus anjos para nos guiar e proteger, e agradecendo por sua vigilância constante. Esses seres espirituais nos ensinam sobre a importância da humildade e da obediência a Deus. Eles não agem por conta própria, mas seguem as ordens do Senhor com absoluta fidelidade. Isso nos lembra de que, assim como os anjos, devemos submeter nossas vidas à vontade de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. A obediência aos seus mandamentos nos coloca sob a proteção divina, assegurando que, como os anjos, estamos alinhados com o propósito maior de Deus para nossas vidas. Ao refletirmos sobre o papel dos anjos como guardiões, somos inspirados a renovar nossa fé e a confiar ainda mais no amor e na proteção de Deus. Saber que estamos cercados por esses seres celestiais, que operam em nosso favor, nos dá a segurança necessária para enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança. E assim, seguimos em nossa jornada, guiados pela luz da verdade e protegidos pelo poder de Deus, sabendo que os anjos estão sempre ao nosso lado, cumprindo a missão que lhes foi confiada pelo Criador. A proteção divina pode ser comparada a cercas invisíveis que Deus coloca ao nosso redor, para nos guardar de influências malignas e nos manter seguros em nossa jornada espiritual. Essas cercas não são físicas, mas espirituais, atuando como barreiras que nos protegem dos perigos que muitas vezes não conseguimos ver ou entender. É como se Deus estivesse sempre à frente, construindo um escudo de proteção ao nosso redor, para que possamos seguir em frente com fé e confiança, sem temer os desafios do mundo. Essas cercas de proteção são erguidas pela nossa fé e pela obediência à palavra de Deus. Quando seguimos seus mandamentos e nos esforçamos para viver de acordo com seus ensinamentos, fortalecemos essa barreira espiritual que nos mantém seguros. É como se cada ato de fé, cada oração e cada decisão baseada na verdade de Deus adicionasse um novo tijolo a essa cerca, tornando-a cada vez mais forte e impenetrável. Assim, estamos sempre sob a proteção divina, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Um exemplo prático dessa proteção pode ser visto quando resistimos a uma tentação que, de outra forma, poderia nos afastar de Deus. Muitas vezes, nos encontramos em situações onde somos tentados a agir de maneira contrária à vontade de Deus, mas sentimos uma força interior que nos impede de seguir por esse caminho. Essa força é a cerca de proteção que Deus ergueu ao nosso redor, nos guiando para longe do pecado e nos mantendo firmes no caminho da salvação. Essas cercas de proteção também nos ajudam a manter nossa paz interior, mesmo em meio às tempestades da vida. Quando estamos cercados pela proteção de Deus, podemos enfrentar qualquer desafio com a certeza de que Ele está no controle. Essa segurança nos permite manter a calma, confiar no plano de Deus e seguir em frente, mesmo quando tudo parece estar desmoronando ao nosso redor. A paz que vem de saber que estamos sob a proteção de Deus é uma das maiores bênçãos que podemos experimentar. Além de nos proteger, essas cercas também nos mantêm alinhados com a vontade de Deus.
Elas nos ajudam a discernir o que é certo e o que é errado, a escolher o caminho da verdade e a evitar os atalhos que poderiam nos levar à perdição. Assim, as cercas de proteção divina não apenas nos guardam, mas também nos guiam, nos ajudando a tomar decisões que estejam de acordo com os princípios do reino de Deus. É por meio dessa proteção que conseguimos viver de maneira íntegra e honrada, refletindo o caráter de Jesus Cristo em nossas ações. Essas cercas, no entanto, não são intransponíveis. Quando nos afastamos de Deus, negligenciando a oração, a leitura da Bíblia e a comunhão com o Espírito Santo, enfraquecemos essa barreira espiritual. É como se estivéssemos removendo os tijolos que compõem essa cerca, expondo-nos aos perigos do mundo. Por isso, é crucial que estejamos sempre em comunhão com Deus, fortalecendo nossa fé e permanecendo firmes na obediência à Sua palavra, para que possamos desfrutar da proteção completa que Ele oferece. As cercas de proteção divina também nos lembram de nossa responsabilidade em cuidar de nossa própria vida espiritual. Deus nos protege, mas Ele também nos chama a ser vigilantes, a manter nossas defesas espirituais em alta, e a não dar brechas para o inimigo. Isso significa viver de maneira consciente, evitando situações e comportamentos que possam comprometer nossa fé. Quando agimos dessa forma, colaboramos com Deus na manutenção dessas cercas, assegurando que estamos sempre sob sua proteção. Refletir sobre as cercas de proteção que Deus coloca ao nosso redor nos dá um profundo senso de gratidão e responsabilidade. Somos gratos por sua proteção constante, ao mesmo tempo, entendemos que temos um papel ativo em manter essa proteção intacta. Ao seguir em nossa jornada, sabemos que estamos cercados pela graça de Deus, protegidos por sua paz e guiados por sua palavra. E assim, continuamos, confiantes de que, com Deus ao nosso lado, nenhum mal poderá nos atingir. Agora que você descobriu como Deus está sempre vigiando e protegendo você, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Não é apenas uma questão de saber, mas de aplicar. Cada dia que passa, você tem a chance de fortalecer essa relação com Deus, de buscar mais sua presença e permitir que essas cercas de proteção sejam cada vez mais fortes em sua vida. Como você pode colocar isso em prática? Comece dedicando mais tempo à oração, medite nas passagens da Bíblia que falam sobre essa proteção divina, e confie que, em cada decisão, Deus está ao seu lado, guiando seus passos. Mas eu quero provocar você a ir além. Que tal parar um momento agora mesmo e refletir como você pode se aproximar ainda mais de Deus? Quais áreas da sua vida precisam dessa intervenção divina? Não deixe para depois. A salvação, a paz e a segurança que vem do reino de Deus estão à sua disposição, basta que você abra seu coração e permita que Ele haja. Lembre-se, a fé sem obras é morta. Aplique o que aprendeu hoje e veja como a proteção de Deus se torna cada vez mais evidente. E se você quer continuar aprendendo sobre como fortalecer sua fé e viver sob a proteção divina, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não perca nenhum dos próximos vídeos que vão te ajudar a aprofundar ainda mais seu relacionamento com Deus. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares, e juntos, vamos espalhar a verdade e a paz que só Jesus Cristo pode oferecer. Deus abençoe sua jornada.